Um passo ousado da Igreja. Hoje estudaremos um dos momentos mais marcantes da expansão do Evangelho: a entrada dos gentios no plano redentivo de Deus, com a pregação de Pedro na casa de Cornélio. Até aquele momento, a Igreja era essencialmente judaica, e a ideia de se relacionar com gentios, pessoas de outras nações, ainda era culturalmente rejeitada. No entanto, Deus começa a mostrar que seu plano é muito maior. É universal, sem barreiras raciais ou culturais. Cornélio, um centurião romano, mesmo não sendo judeu, buscava a Deus com sinceridade. Ele orava e fazia esmolas. E Deus viu esse coração. Mas isso não bastava. Era necessário conhecer a mensagem da cruz. Pedro, por sua vez, também precisou ser preparado para entender que o Evangelho era para todos. Deus tratou com ele por meio de uma visão impactante, mostrando que ele não deveria considerar impuro aquilo que Deus havia purificado. Esse encontro de Cornélio com Pedro simboliza algo grandioso. A porta da fé estava aberta aos gentios. A Igreja estava prestes a dar um passo gigantesco em direção ao cumprimento da ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15. A revelação de Deus aos gentios. Cornélio não teve apenas uma busca sincera. Ele teve uma visão angelical, na qual foi orientado a chamar Pedro. Um anjo apareceu a ele às 3 da tarde e o chamou pelo nome. Essa manifestação sobrenatural mostra o quanto Deus desejava alcançar aquele lar com a salvação. Enquanto isso, Pedro, em outro lugar, também tem uma experiência com Deus. Uma visão lhe mostra um lençol com vários animais e uma voz dizia: "Mata e come." Pedro resiste, pois eram animais considerados impuros pela lei. Mas a resposta divina é direta: não chames impuro ao que Deus purificou. Aquilo era muito mais que uma lição sobre comida. Era um ensinamento espiritual sobre pessoas. Deus estava derrubando as barreiras religiosas e culturais. Pedro entendeu, aos poucos, que precisava obedecer à voz do Espírito e ir à casa daquele gentio. E ele não foi sozinho. Levou 6 irmãos judeus como testemunhas, pois sabia da importância e do impacto daquela missão. A salvação dos gentios. Pedro chega à casa de Cornélio e começa a pregar. Sua mensagem era clara e centrada em Jesus. Ele anunciou que Deus não faz acepção de pessoas e que todos os que o temem e praticam a justiça são aceitos por ele. Atos 10, 34 e 35. Pedro afirmou que Cristo é o Senhor de todos, tanto de judeus quanto de gentios. A mensagem tocou profundamente a todos que estavam na casa. Eles creram, e enquanto Pedro ainda falava, algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo foi derramado sobre todos os ouvintes. Atos 10, 44. Eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus, assim como os judeus haviam feito no dia de Pentecostes. Isso confirmou de forma sobrenatural que a salvação e as promessas de Deus também pertencem aos gentios. A fé e o arrependimento são os únicos requisitos para a salvação, não a descendência étnica nem a observância da lei. O Espírito derramado sobre os gentios. A manifestação do Espírito Santo foi visível e audível. Aqueles que estavam com Pedro ficaram maravilhados. Como o dom do Espírito Santo foi derramado também sobre os gentios? Isso quebrava todo o paradigma religioso da época.
Pedro logo conclui que, se eles receberam o Espírito da mesma forma que os judeus, não havia por que negar-lhes o batismo nas águas. Então, todos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Mais tarde, Pedro teve que explicar essa visita aos outros apóstolos e irmãos judeus em Jerusalém, e seu argumento foi poderoso. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? A igreja, então, glorificou a Deus, reconhecendo que Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Conclusão: uma igreja sem fronteiras. A história de Cornélio nos ensina que a graça de Deus não tem fronteiras. A salvação é oferecida a todos, independente de origem, raça, cor ou cultura. Deus deseja alcançar cada coração sincero, e Ele conta com a igreja para ser instrumento desse anúncio. O Espírito Santo é o selo visível da fé cristã. Ele foi derramado sobre judeus e gentios, mostrando que a fé cristã é viva, prática e acompanhada de evidências. Nós, como igreja, devemos estar prontos para obedecer à voz de Deus, mesmo quando isso nos leva além da nossa zona de conforto cultural ou religiosa. Aplicação final. Que possamos estar atentos às direções do Espírito e dispostos a levar o Evangelho onde for necessário. Deus continua a buscar Cornélios nos nossos dias, e Ele quer usar a mim e a você como instrumentos da sua graça. Que a igreja hoje viva como aquela igreja que aprendeu a obedecer a Deus acima das tradições humanas.